se houve uma alteração na narrativa, é preciso que haja agora um aditamento da denúncia com base no surgimento de uma elementar ou circunstância, para que aí sim o juiz possa sentenciar este novo fato. É o que está no 384, aí na tela para os senhores. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, e aqui a essência, em consequência de prova existente nos autos, de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. O Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias. Portanto, surgiu um fato novo, uma elementar, uma circunstância, que vai alterar o cenário fático. O Ministério Público adita a denúncia em 5 dias. E aqui pouco importa se essa alteração fática vai levar para um crime mais grave ou menos grave. Vai haver necessidade de aditamento em qualquer hipótese. Por que eu estou dizendo isso? Porque na redação original do 384, exigia-se apenas aditamento se fosse para classificar um crime mais grave. Se fosse menos grave, não era necessário. Acabou isso. Pela atual redação, desde 2008, sempre que houver uma alteração fática, haverá a necessidade de aditamento, tá bom? Seja para colocar um crime mais grave, seja para colocar um crime menos grave. A redação original falava ainda que, surgida uma circunstância nova, o juiz deveria baixar os autos ao Ministério Público para que ele aditasse. Como se o juiz desse a dica, olha, adita aí que tem coisa diferente. Não é mais assim, tá? Esse aditamento, ele não pode ser provocado pelo juiz, ele tem que ser espontâneo, tá? O promotor percebeu uma alteração fática, ele pede vista para aditar a denúncia, até para que se preserve o princípio acusatório, tá bom? E como que se dá aí o procedimento, né, da mutácio? Bom, já disse para os senhores que surgiu o elementar, o promotor, ao tomar conhecimento disso, adita a denúncia em 5 dias. E se surgir um elementar e o promotor não fizer nada? O juiz tem que ficar quieto? Diz o parágrafo 1º do 384 que, se não procedendo o órgão ministerial do Ministério Público ao aditamento, aplica-se o artigo 28 deste Código. O artigo 28 é aquele que trata lá do arquivamento do inquérito policial. Quando o promotor pede o arquivamento e o juiz discorda do arquivamento, o juiz remete os autos ao Procurador-Geral de Justiça. E o Procurador-Geral de Justiça vai dizer se mantém o arquivamento ou se oferece uma denúncia. Aqui é o mesmo caso. Se o promotor não adita, o juiz pode remeter ao Procurador-Geral pelo 28, para que o Procurador-Geral, se entender que é caso de aditamento, nomeie um outro promotor para fazer o aditamento. Uma vez feito o aditamento, tenho que ouvir a defesa? Claro que tem que ouvir a defesa. Parágrafo 2º do 384. Ouvido o defensor do acusado no prazo de 5 dias e admitido o aditamento, o juiz, a requerimento das partes, designar dia e hora e continuação da audiência com inquirição de testemunhas, novo interrogatório e realização de debates e julgamento. E aqui, já aproveitando, o parágrafo 4º, havendo aditamento, cada parte poderá rolar até 3 testemunhas. Então, em síntese, o promotor adita, o juiz, por enquanto, não recebe, abre para a defesa se manifestar em 5 dias. A defesa se manifesta, aí o juiz decide se admite ou se não admite o aditamento. Ao admitir, cada parte pode arrolar até 3 testemunhas, porque agora o fato mudou. Pode ser que tenha interesse em fazer provas novas. Abre-se, na verdade, uma nova instrução. A verdade é essa. O fato não é outro. A causa de pedido mudou. Nós vamos julgar outra coisa agora. Então é preciso que as partes se manifestem acerca do aditamento e, uma vez recebido o aditamento, cada uma das partes pode arrolar 3 testemunhas. Se o juiz rejeitar o aditamento, continua o processo com a descrição original lá, dada na denúncia. Tá bom? Voltando aí ao dispositivo, falar agora um pouquinho do parágrafo 3º, aplica-se as disposições do parágrafo 1º e 2º do 383. Quando eu falei do 383 para os senhores,
Eu não mencionei os parágrafos 1º e 2º, mas eu fiz de propósito para a gente mencionar agora, porque aí, como se aplica aqui também, a gente fala de uma vez só. Ó. O que diz o parágrafo 1º lá do 383? Se o juiz dá uma definição jurídica diversa, isso também se aplica para mutácio, né? Houve uma alteração fática e, por consequência, há uma capitulação jurídica diversa também, porque a consequência vai ser essa, se houver a possibilidade de proposta de suspensão constitucional do processo, o juiz procederá de acordo com a lei. Portanto, seja na emendácio, seja na mutácio, se surgiu a possibilidade de um crime mais brando, onde cabe a suspensão constitucional do processo, o juiz imediatamente abrirá vista ao Ministério Público para que o Ministério Público se manifeste sobre a proposta de suspensão constitucional do processo. E se concluir pela capitulação nova, sem alteração fática 383, ou por conta de uma alteração fática 384, que o juiz deixou de ser competente para aquele processo. Começou como um tráfico e chegou a essa conclusão que é um porte para uso, artigo 28. Artigo 28 é de competência do GCRIM, infração de menor potencial ofensivo, juizado especial criminal. O que faz o juiz? Parágrafo 2º do 383, que também se aplica ao 384, né, para vocês aí na tela. Tratando-se de infração de competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos. Se em virtude da nova capitulação jurídica ou desta alteração fática que enseja um aditamento, no caso da mutatio libelli, e o juiz verificar que não é mais competente, ele manda simplesmente para o juiz agora competente. Tá bom? Voltando aqui para o nosso 384, falamos aí do procedimento, certo? Alteração fática diferente, promotor adito obrigatoriamente, pouco importa se o crime é mais ou menos grave, o juiz ouve a defesa, decide acerca do recebimento do aditamento, abre-se uma verdadeira nova instrução e aí sim o juiz prolata a sentença. Questão que fica: uma vez recebido o aditamento, o juiz agora, ao sentenciar, ele está adstrito aos termos do aditamento? Em outras palavras, ocorrida a mutatio libelli, ocorrida essa alteração fática, promotor adito, o juiz recebe, ouvida a defesa, recebe o aditamento. Na hora de sentenciar, será que o juiz pode condenar por aquele crime original que estava lá na denúncia? Ou ele fica adstrito aos limites do aditamento? O juiz fica adstrito aos limites do aditamento. Adstrição, correlação, congruência da sentença com a causa de pedir. A causa de pedir agora é outra. Portanto, o juiz tem que se ater a esta outra causa de pedir. O juiz não pode condenar com base naquela descrição original, senão ele estaria dando uma sentença extra petita, tá bom? Portanto, o juiz fica assim vinculado à nova descrição dada. Tudo bem, senhores? Então é isso. Emendácio, não há alteração fática, apenas o juiz dá uma capitulação jurídica diferente. Pode fazer, não precisa ouvir ninguém, não precisa de aditamento. Mutácio, há uma alteração fática verificada no decorrer da instrução. O promotor precisa necessariamente aditar. Se não aditar, o juiz vai julgar com base na denúncia original. Aditou. Ouve-se a parte contrária, ouve-se a defesa, recebe-se o aditamento, abre-se uma nova instrução e aí o juiz sentencia com base no aditamento, desprezando-se a descrição original. Fiz aquela pergunta para os senhores quando eu falei de emendácio, se cabia emendácio em segunda instância, e lá eu disse que sim, cabia, desde que se observada a vedação, a reformação impédios, correto? E na mutácio? Cabe mutatio libelli em segunda instância? Então, na segunda instância, verifica-se lá que surgiu um fato novo que não se conhecia na primeira, e agora como é que faz? Adita a apelação? Mutatio libelli em segunda instância não é cabível. Por que não é cabível, professor? Porque na segunda instância, o Tribunal de Apelação, ele vai reapreciar aquilo que foi discutido na primeira. Ele não pode reapreciar algo diferente, algo que não foi discutido na primeira.
sob pena de supressão de instância, certo? Violar-se-ia o duplo grau de jurisdição. Portanto, não cabe mutatio libelli em segunda instância. O relator da apelação ficará adstrito ao que foi descrito na denúncia original e ao que foi decidido na sentença. Ou ele reforma a sentença ou ele mantém a sentença. Ele não pode julgar outra coisa além daquilo que foi discutido na primeira instância. Portanto, o limite, o marco temporal para a aplicação do 384, o marco temporal para a aplicação da mutatio libelli é a sentença de primeira instância. Daí para frente, não pode haver aplicação da mutatio. Há uma súmula que trata disso. Aí na tela para os senhores, súmula 453 do Supremo Tribunal Federal. Não se aplicam à segunda instância, o 384 e parágrafo único. Ah, professor, mas não tem parágrafo único do 384. O 384 tem lá 5 parágrafos, o senhor mostrou pra gente. É que essa súmula é antiga, ela faz menção à redação original do 384. Eu falei para os senhores que o 384 foi alterado em 2008. Mas pouco importa, na essência ele é a mesma coisa. A súmula continua valendo. Por quê? Porque ela está falando da mutatio. Não se aplica a segunda instância o 384, é isso que importa. Que possibilitam, ela vai além, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa. Essa é a essência da mutatio, né? Surgiu circunstância ou elementar não contida na denúncia ou queixa. O Supremo sumulou esse assunto e rejeita mutatio em segunda instância. Agora, para você que eventualmente está fazendo prova da ordem, concurso público, cuidado com uma pegadinha. Eu disse para os senhores que não se aplica mutatio em segunda instância. É verdade? É verdade. Agora, outra coisa é dizer, aplica-se mutatio nos tribunais? Percebe a diferença? Uma coisa é eu falar que não aplica em segunda instância. O tribunal como instância revisora. Mas será que não existe hipótese em que um tribunal pode aplicar a mutatio? Os senhores se lembram que os tribunais, eles por vezes em processo penal, eles atuam como juiz originário da questão. São as causas de competência originária dos tribunais. Foro por prerrogativa de função, por exemplo. Se um juiz de direito pratica um crime, ele é julgado originariamente, um juiz estadual, pelo órgão especial do Tribunal de Justiça ao qual ele está vinculado. É lá que começa o processo, é lá que ele é denunciado, é lá que ele é processado. Na competência originária, pode haver mutatio libelli? Claro que pode. Mas o senhor falou que o tribunal não pode aplicar? Eu falei que o tribunal não pode aplicar atuando como instância revisora, julgando o recurso. Mas, em se tratando de competência, de processo de competência originário do tribunal, poderá sim o tribunal aplicar o 384. Cuidado com isso. E, meus amigos, para finalizar, falei do 381, falei do 383 e do 384, emendasse mutatio, 386, sentença de apelação, 387, condenatória. Vou falar rapidamente com os senhores para concluir sobre o artigo 385 do CPP na tela para os senhores. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Portanto, colhe-se a prova e o Ministério Público, titular da ação penal, manifesta assim alegações finais pela improcedência. Olha, não ficou provado. Quero que o réu seja absolvido. O promotor pode fazer isso? Claro que pode. Ele é promotor de justiça, ele não está lá para condenar a esmo. Ele também é fiscal da lei. O promotor pode pedir absolvição e muitas vezes o faz. O juiz fica vinculado a este pedido de absolvição? Ou o juiz pode discordar do promotor e condenar, mesmo quando o titular da ação penal pede absolvição? 385 responde, o juiz pode condenar. Professor, isso não viola o sistema acusatório? Pois é. Pouquíssimas pessoas, e eu me coloco entre elas, entendem que sim, que o 385 viola a Constituição na medida em que ele viola o sistema acusatório. Se havia uma pretensão de aplicar uma sanção penal e essa pretensão deixa de existir, a partir do momento que o juiz impõe uma sanção, a despeito de não haver mais pretensão, o juiz está se arvorando em órgão acusador. Parece que isso viola o sistema acusatório. Não é o que prevalece, tá bom?
doutrina amplamente majoritária e jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, STJ e STF, entendem que esse dispositivo é constitucional. Por quê? Porque eles dizem que o juiz não está vinculado à posição do Ministério Público, tendo em vista que o juiz decide com base na livre apreciação da prova, na persuasão racional do juiz. Portanto, o juiz pode fazer uma leitura diferente da prova, o juiz pode condenar, mesmo quando o Ministério Público pede a absolvição. Portanto, a posição que prevalece, embora eu discorde, pelas razões que disse aos senhores, é a de que esse dispositivo é constitucional. E para encerrar, só uma observação ainda a respeito do 385. Se os senhores forem no anteprojeto do Código de Processo Penal, há um novo Código de Processo Penal tramitando desde 2010 no Congresso Nacional. Se os senhores forem lá consultar o anteprojeto, pelo menos no atual estado de coisas, esta disposição do 385 ela muda, tá? O anteprojeto passa a dizer, se for mantido e se for aprovado, não sei quando, passará a dizer que, havendo pedido de absolvição feito pelo Ministério Público, o juiz estará a ele vinculado. O anteprojeto pretende mudar isso aqui. Não sei se mudará, porque ainda poderá haver uma alteração na tramitação do projeto. Mas no atual estado de coisas, o anteprojeto diz que, se o Ministério Público pedir absolvição, o juiz estará vinculado e deverá absolver. Exceto se houver assistente de acusação e o assistente pedir condenação. Aí, claro, aí a pretensão não faleceu, né? Se existe um assistente de acusação pedindo condenação, ainda que o Ministério Público peça absolvição, o juiz nessa hipótese poderia condenar. Mas, por enquanto, o que vigora é o 385, que é tido pela doutrina e pela jurisprudência amplamente majoritária como constitucional. Tudo bem? Com essas considerações, eu me despeço dos senhores. Até a próxima e bons estudos.